Agora vamos tratar justamente da intensificação, né, dessas tensões, né, dessas tensões militares e também das políticas diplomáticas que antecedem a Segunda Guerra Mundial, né, que vai envolver justamente a Alemanha, Hitler, né, e os países das democracias ocidentais, sobretudo a França e a Inglaterra, né. E nesse meio a gente tem também a presença da Itália, né, como um aliado importante aí da Alemanha. Então a gente vai perceber justamente nesse contexto, né, aí que se inicia por volta de 35, né, uma clara posição, né, já de Hitler em relação à reivindicação do que seria um espaço vital, né, para a Alemanha. Né? Esse conceito ele vai se tornar uma categoria importante, né? Quer dizer, é uma categoria antiga, né? Mas ela vai tomar características mais definidas aí, né? De que vamos dizer assim, os recursos necessários para o Estado alemão, recursos, seja recursos materiais, recursos humanos, né? Deveria justamente ser conseguido não através, né, dos trâmites, né, do mercado, né? Ou seja, através das trocas comerciais, né? Mas através justamente da ocupação ou do controle sobre determinados territórios. Então a ideia justamente de um espaço vital é a ideia de que a Europa, ou melhor, a Alemanha, ela começava a reivindicar certos espaços que iam além do território tradicional, né, da Alemanha. Então, isso vai se tornar um elemento de tensão que vai se avolumando aí nos anos, né, em 37, 38, né, até 39, com a guerra, início da guerra, e que vai ser importante para a gente entender um pouco da política e da dinâmica da política diplomática e militar nesse período. O fato é que essa posição cada vez mais hostil, cada vez mais desobediente de Hitler em relação aos tratados internacionais, ele já tinha rasgado, né, as decisões tomadas desde a época da Liga das Nações. Ele não reconhecia, né, o poder da Liga, mas, né, a Liga já tinha meio que falido aí. Então Hitler quer construir, né, uma nova forma de governar e de redefinir a estrutura política, né, dos Estados da Europa. E essa ideia do espaço vital é sem dúvida importante nesse contexto, né? Bem, isso de certo modo vai criando tensões, cada vez mais a guerra já se torna um elemento que começa a entrar no imaginário das pessoas, né? A chegada de Hitler causa um certo incômodo e causa um certo temor, né? E os países vão começar justamente a tentar, né, se preparar para uma futura agressão. Então aí o autor vai chamar de uma corrida armamentista, né? Então aquela visão de uma Europa que tinha se estabelecido no primeiro pós-guerra, né, de reconhecimento da paz, reestruturação dos estados, né, de uma economia voltada para restabelecer os estados, as economias nacionais, ela dá lugar justamente a uma economia voltada ao esforço de guerra, né? E aí vários países vão tentar justamente correr, né, iniciar essa corrida armamentista. Isso vai ficar muito claro na própria Alemanha, porque a Alemanha, desde a época que Hitler chegou ao poder, em 1933, ela vinha desenvolvendo uma economia fortemente baseada na reconstrução da economia nacional. Mas no final de 1936 isso muda completamente. O próprio ministro da Economia, o nome dele é Schwartz, né? Schatz, né? Ele vai ser demitido, né? E porque justamente ele começa a se contrapor, né? Começa a colocar em alguma questão, algumas ponderações em relação ao aumento dos gastos militares, né? Que começou a subir estratosferamente, né? E colocava em risco justamente a própria economia nacional, porque não tinha mais dinheiro e tudo era gasto justamente com o militarismo, né? No final dos anos 30, de 36, o Göring, né,
ele vai, que era um dos ministros de Hitler, um dos braços direitos de Hitler, vai apresentar o plano quadrienal, que era um programa de rearmamento do país com vista a essa futura guerra. Então, era praticamente todo o dinheiro destinado da Alemanha estava indo agora para a guerra. Né? Bem, por outro lado, a gente tinha um apoio cada vez maior dos empresários alemães, dos grandes empresários principais, porque estava vendo que essa política ofensiva de Hitler, ela também tinha, vamos dizer assim, tinha vantagens importantes para eles. Né? Havia justamente um aumento enorme dos lucros das empresas, dessas grandes empresas ligadas à economia alemã, sobretudo as empresas ligadas ao setor, né, que tinha a ver com a guerra, né? Esse programa de rearmamento, e também havia aquela crença de que Hitler ia desenvolver algumas políticas de ocupação territorial no leste e no sudeste da Europa, e isso também favorecia esses empresários aí do setor. Isso, de certo modo, não era um caso só alemão. Os outros países também começaram também a desenvolver também programas de rearmamento. Alguns com uma certa eficiência, outros nem tanto. Por exemplo, o caso da Itália, a Itália tinha grandes problemas, né, financeiros e também problemas de recursos. Mussolini estava tentando justamente tirar esse atraso, mas a própria previsão de Mussolini é que isso em 37, 38, ele tinha uma previsão de que o país só estaria pronto para uma guerra daqui a 5 anos. Né? Ou seja, o país não estava pronto para a guerra. Né? No entanto, ele terminou sendo, como o próprio autor diz, ele começou a ser, vamos dizer assim, drenado pela política de Hitler a entrar na guerra, mesmo totalmente ou muito vulnerável, né, na sua estrutura militar. Né? Boa parte dos recursos da Itália tinha sido gastos justamente na Guerra Civil Espanhola. Os italianos, como a gente havia falado, tinham participado, né, tinham destinado recursos para a guerra, aviões, bombardeios e tal, e isso tornava a Itália mais vulnerável nesse contexto. O outro país também que tinha um grande problema nesse contexto era a União Soviética. A União Soviética de Stalin. Ele já sabia das pretensões de Hitler, né? E também eles tinham um grande problema, porque em 1936 a União Soviética estava ainda muito, vamos dizer assim, fragilizada em termos de uma política militar. Né? Boa parte da economia tinha sido reconstruída depois dos anos de guerra civil e tal. Né? E mesmo assim a União Soviética tinha alguma coisa a seu favor. Por quê? Porque era um Estado absoluto, era um Estado, né, dominado por uma força que não havia oposições, né, não havia resistência interna, né, e ela podia justamente conduzir um rearmamento total, né, sem grandes problemas, mesmo que isso incorresse, né, em grandes problemas sociais. Né. Nas democracias ocidentais, a gente também vai ter justamente essa corrida. Né? Entretanto, existem alguns problemas também ligados a esses países. O caso da Inglaterra, o grande problema é que a Inglaterra tinha suas possessões coloniais. E as possessões coloniais, sobretudo a Índia, né, demandava um grande esforço, né, de manter a estrutura administrativa no país. Então, boa parte dos recursos britânicos já era destinada a essas regiões. E essas regiões já começavam, nesse contexto aí que antecede a guerra, né, ao crescimento das lutas pela independência. Né? A gente já tem lá a ação lá do Gandhi, né, do partido lá indiano, que vão justamente reivindicar e vão começar a desenvolver movimentos em favor da independência indiana. Então isso também era um grande problema para a consolidação dos recursos, né, britânicos, no sentido de como é que a gente vai combater, né, uma ofensiva, sobretudo em várias regiões, que era o mesmo problema da França. A França tinha possessões na Ásia, né,
E não era só uma luta na Europa, era uma luta também na Ásia, né? A gente tem que saber que, nesse mesmo contexto, o Japão já inicia também um período expansionista. Já começa, por exemplo, a invadir, né, a China, né, em 37. Então, as possessões, tanto possessões francesas, britânicas, holandesas nessa região, estavam meio que vulneráveis justamente às investidas, né, dos grupos, né, das forças contrárias, né, à Europa. Né? Então esse era um grande problema. Né? O Reino Unido não tinha esses recursos necessários justamente em peso, né, para se contrapor a uma ofensiva alemã, né? E a França também não. Né? E isso, de certo modo, vai levar a que eles comecem a desenvolver o que eles vão chamar de política do apaziguamento. O que é essa política? A política do apaziguamento é tentar dissuadir o inimigo à guerra. É dizer assim a Hitler, olha, vamos ter calma, né? Vamos estabelecer alguns limites, né? Você está querendo o quê? Tal, a gente pode negociar, né? Então era tentar dissuadir de Hitler, de que Hitler ocupasse aquilo que ele, a princípio, reivindicava como dele, mas que ali parasse e não colocasse em risco, né, uma guerra, né, não colocasse na frente a possibilidade de uma guerra. Né? Então era a política de apaziguamento, né, de dissuadir o inimigo. Então, esses dois países vão tentar justamente estabelecer essa política de apaziguamento, né, uma política de diplomática, né, em vários momentos, né, lideranças britânicas que vão estar à frente dessas políticas de negociação, né, o Lord Halifax, né, que era o líder da Câmara dos Lordes, juntamente com o recém-possado primeiro-ministro britânico Chamberlain, né, eles vão tentar dissuadir Hitler, justamente dizer, olha, peraí, tudo bem, você quer isso, mas vamos, né, com calma e tal. E Hitler reivindica já nesse momento, aí em 1937, a ocupação alemã de algumas áreas da Europa Central. Entre elas, a Áustria, né? A Áustria, que era vista como um Estado alemão, ou seja, tinha uma grande, vamos dizer, a população, boa parte da população austríaca era alemã. Então, a ideia de Hitler era que a Áustria não podia se tornar mais um país independente da Alemanha, ela teria que se acoplar da Alemanha, anexar da Alemanha, para formar o que Hitler está chamando a Grande Alemanha. E também ele reivindica uma região na Tchecoslováquia, no estado da Tchecoslováquia, que era a região dos Sudetos, que tinha uma minoria que vivia lá, uma minoria alemã. Isso aí é mais o argumento, a justificativa. Na verdade, o interesse da Tchecoslováquia, tanto da Áustria como da Tchecoslováquia, era justamente ocupar essas regiões, dominar os recursos dessas regiões, tanto os recursos humanos quanto os recursos naturais. Né? A Tchecoslováquia era um país que tinha, vamos dizer assim, grandes recursos minerais, né, que eram fundamentais para a indústria de guerra. A Alemanha tinha carência em alguns insumos, né, algumas coisas para a guerra, sobretudo aço. Então, era importante, pensando numa guerra futura, não ter carência desses produtos estratégicos. Então, ocupar a Tchecoslováquia era fundamental. E também o porto, a cidade portuária de Danzig, que fica na Polônia. Né? Então, essas três reivindicações do Hitler, ela é colocada aí. E aí, tanto a Inglaterra quanto a França tentam justamente no jogo tentar dissuadir Hitler de ocupar, sobretudo ocupar a força, né, uma guerra, essas regiões. O fato é que essa política do apaziguamento ela era muito forte nesse período, né? E só poucas lideranças se colocavam contra essa política do apaziguamento. Né? Uma delas, que era o Churchill, né? Winston Churchill, né?
dizia que a Inglaterra devia começar justamente a lutar contra Hitler, né? E não desenvolver essa política de apaziguamento, porque Hitler ele não estava... A vontade de Hitler não era a vontade de estabelecer uma paz no continente europeu, garantindo aqueles espaços. Ele estava justamente redefinindo, ele tinha políticas expansionistas, ambiciosas, né? E que ia quebrar justamente toda a estrutura, né, das autonomias dos estados na Europa. Churchill já sabia disso, né? Mas as pessoas confiavam porque o próprio Hitler fazia um discurso que era um discurso que ele dizia que queria paz, que ele jamais queria guerra. Então, em termos públicos, né, em termos de discurso público, o Hitler estava dizendo, olha, eu não estou querendo guerra, né? Eu estou querendo aquilo que é direito da Alemanha. E aí, pessoal? Só que isso era um discurso falso que ele construía, né? Por trás, ele mesmo disse, olha, eu tive que ficar falando dessa história de paz esse tempo todo, né? Quase 15 anos, quase não sei quantos anos. Isso pegou mal para os soldados alemães, porque ficaram achando que eu queria paz, e eles não estão prontos para a guerra, meio assim, um discurso cínico, né? Então o Churchill já sabe disso. O Churchill não entrou nessa história do Hitler, nessa retórica, né, do Hitler. Ele vai dizer, não, a gente tem que começar a construir uma aliança, que ele chamou de grande aliança, justamente para barrar Hitler. E essa grande aliança, veja só, isso antes da guerra, de começar a guerra, envolvia a União Soviética. Então ele disse, olha, a gente tem que chamar Stalin, apesar de eu ser, né, inimigo do Stalin, mas Hitler a gente tem que chamar a União Soviética, a gente tem que mobilizar os estados orientais, os estados da Europa Oriental, né? E, juntamente com a França, tentar barrar Hitler enquanto há tempo. Hitler, é claro, está tentando ganhar tempo também, ele está se armando, está se militarizando, justamente pensando... Então, o fato é que a gente vai ter esse jogo diplomático que vai prevalecer, né, do apaziguamento, né, infelizmente. Né, o apaziguamento, né, terminava possibilitando que Hitler pudesse avançar no seu jogo, né? E essa alternativa de tentar barrar Hitler, né? Logo no início, pelo menos aí em 36, 37, né? Ela não dá certo porque, em grande parte, os governos, tanto os governos britânicos quanto o governo francês, não via com bons olhos um acordo, uma aliança com a União Soviética. Né? Sobretudo que a União Soviética começava a chegar várias denúncias sobre os crimes de Stalin, sobre a perseguição de Stalin dentro da União Soviética. E para muitos era trocar 6 por meia dúzia. Né? Então, barrar Hitler com um inimigo, né, que, de certo modo, não se mostra, né, dentro daquilo que seria uma linha de uma política mais democrática e coisa desse tipo. Bem, então há uma certa desconfiança muito grande em relação a essa aliança com os soviéticos, né, nesse contexto. E aí a aliança não surge, a grande aliança não se estabelece nesse contexto, vai se estabelecer posteriormente com a guerra, né, mas, né, as coisas vão se deteriorando cada vez mais. Por outro lado, a gente vai ter, fora da Europa, né, a ofensiva japonesa, como eu havia falado. Já em julho de 37, o Japão, cada vez mais militarista, mais agressivo, já com o pacto firmado, né, acho que nesse período, com a Alemanha, justamente começa uma guerra atroz contra a China. Né? Então, um dos episódios dessa guerra chinesa contra a China justamente vai ser, né, as atrocidades cometidas pelo exército japonês no território chinês. Imagine naquela época, imagine isso hoje, né, inimaginável. Né?
Então, uma das chacinas que vai ficar célebre nesse momento é a chacina de Nanquim, né? Onde civis chineses vão ser esmagados por tropas japonesas. Né? Essa chacina, essa tomada agressiva, né, de regiões fora do domínio japonês pelas tropas japonesas, né, vai causar uma grande, vamos dizer, um mal-estar, né, nos países, inclusive nos Estados Unidos. Né? O próprio governo, na época, o governo o Roosevelt, né? O Roosevelt já está querendo entrar na guerra, né? Já está interessado, justamente, ele quer entrar se posicionar contra essa ofensiva japonesa e também contra a Alemanha. Entretanto, o país, os Estados Unidos, ainda seguia, né, dentro de uma lógica do isolacionismo. O Congresso americano não queria guerra, não queria se envolver com esses conflitos, do mesmo modo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Né? Antes dos Estados Unidos se envolver com a guerra. Então, enquanto os Estados Unidos não fosse de fato, né, agredido, ele não iria entrar nessa guerra de jeito nenhum. Bem, a gente falou justamente dessa intensificação da economia, né, militarista de Hitler, e a partir aí de março de 1938, o Hitler começa de fato uma política de invasão, de domínio sobre esses territórios na Europa Central. E aí a primeira delas é a Áustria. Né? Depois de várias negociações para tentar evitar, né, a invasão, a tomada do poder, a quebra do regime, né, austríaco pelo Hitler, Hitler consegue justamente convencer, né, de algum modo, a política apaziguadora, né, ocidental, mostrando que havia um certo apoio dos próprios austríacos, né, ao projeto alemão de incorporar a Áustria ao Reich, né, ao terceiro Reich. Houve alguns protestos por parte das democracias ocidentais, mas terminaram não fazendo muita coisa. Né? Mesmo quando os judeus austríacos começaram a ser barbaramente perseguidos pelas tropas alemãs. Bem, logo em seguida, meses depois, é a vez da Tchecoslováquia. Né? A Áustria já estava sob o domínio de Hitler. Hitler invadiu a Áustria, dominou, né, sem guerra. Né? E depois a vez da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia tinha alguns aliados, né, um deles era a França. A França se colocou, a princípio, favorável à defesa, né, do governo tcheco. Né? Também tinha algum apoio da União Soviética, a Tchecoslováquia, o governo da Tchecoslováquia. Mas Hitler também estava decidido, né, a ocupar esses territórios. Né? E uma das justificativas da ocupação desse território era justamente aquilo que eu falei. Havia a presença de alemães nesses territórios, nessa região tcheca dos Sudetos, e que esses alemães eles estavam sendo vítimas de perseguição por parte da maioria tcheca. Né? Então Hitler estava indo lá salvar e tomar aquela região como dela, né, para manter, né, essa unidade dos alemães sob o governo do Estado alemão. Bem, apesar das tentativas, né, de mudar a posição de Hitler nesse contexto, né, ele é irredutível, ele dá o dia de 1º de outubro para tomar ou por bem ou por mal. Né. Os britânicos e os franceses tentam meio advertir Hitler de que caso ele invada a Tchecoslováquia vai ter guerra. Mas aí Mussolini intervém e diz assim, não, vamos fazer um acordo. Né? E aí junta os 4 estados, a França, a Inglaterra, a Alemanha e a Itália,
e juntos assinam o chamado Acordo de Munique, que na verdade foi o pior acordo que foi feito, que era justamente dizer que a Tchecoslováquia, os Sudetos seriam agora alemão, né, para evitar justamente uma guerra. Né. O governo tcheco meio que capitula, né, ele dá por vencido, não vai levar uma guerra contra a poderosa Alemanha, e aí os alemães ocupam justamente a região de Sudetos. Né. Ou seja, a política do apaziguamento não estava dando certo, né, porque cada vez mais Hitler queria mais e ele acabava, pelo bem ou pelo mal, conseguindo. E aí a última cartada que vai gerar a própria crise da política do apaziguamento é quando Hitler justamente diz que vai querer agora essa região aí de polonesa, né, de Danzig, que essa cidade, porque era uma cidade que permitia uma certa ligação entre um estado alemão que ficava mais ao norte, a Prússia Oriental, com o resto do Reich. Então era uma reivindicação que ele não abria mão, e os poloneses também diziam que não entregava. E aí, é claro, criou uma tensão, e Hitler também deu um ultimato, né, vamos dizer assim. E isso, de certo modo, disse. Aí os britânicos mudaram o tom, disse, olha, caso você invada a Polônia, vai ter guerra. Né? Aí Hitler nem escutou, né? Hitler invadiu a Polônia. Aí o Chamberlain disse, olha, se vocês não retirar as tropas imediatamente, vai ter declaração de guerra. Aí Hitler nem ouviu. E aí no dia seguinte, nos 2 dias seguintes, né, isso aí, em 3 de setembro, a invasão é 1º de setembro, em 3 de setembro, aí a Inglaterra, o Reino Unido, declara guerra, né, à Alemanha. Em seguida, a França acompanha a declaração de guerra e, ao lado da Inglaterra, né, contra a Alemanha. Bem, é nesse contexto, até antes disso, né, Hitler já ocupa toda a Tchecoslováquia, não só os Sudetos, ele toma o país inteiro, e a Tchecoslováquia desaparece do mapa. Não existe mais Tchecoslováquia. Né? Por outro lado, Mussolini também, dentro dessa política expansionista, toma a Albânia, né, e transforma a Albânia, também anexa o país ao domínio italiano. O interesse de Mussolini é justamente dominar várias regiões ali do Mediterrâneo e expulsar os britânicos que estavam lá, né, já há algum tempo. Bem, o que vai acontecer, justamente, que vai ser uma grande surpresa nesse contexto, é a assinatura, que vai ser o aval para a guerra, a assinatura, o acordo firmado entre a Alemanha e a União Soviética. Né? O pacto, né, Ribbentrop e Molotov, que eram os dois ministros, né, os primeiros ministros, os dois ministros do exterior da Alemanha e da Rússia, né, da União Soviética. Então, todo mundo ficou meio estupefato, porque assim, como é que dois países que eram arquirrivais, tinham regimes de governo, e um era inimigo do outro, estavam firmando um pacto de não agressão, né? Esse pacto justamente ele delimitava áreas de influência dos dois países, né? Essas áreas de influência eram o Báltico, a Romênia e a Polônia, né? Eles dividiam essas regiões, a própria Polônia era dividida ao meio, né? Então, quando o exército alemão invade a Polônia, ele vai até justamente nessa área delimitada pelo tratado, né? E, enquanto isso, o exército russo vai também fazer a invasão no sentido contrário. Ele vai invadir também a Polônia e vai ocupar a outra metade polonesa. E isso, de certo modo, vai causar um grande, né, impacto na opinião pública, sobretudo no mundo comunista, né? Porque ninguém imaginava que Stalin ia ter uma aliança, né, com aquele que era considerado o inimigo número 1, né, do governo. Bem, e aí, é claro, tem início justamente a guerra. Né? E essa guerra, como o próprio autor vai colocar, ela teve expectativas distintas na população dos países. Né? No caso da Inglaterra, né, ele disse que a guerra
para a população, terminou se tornando uma guerra inevitável, justamente porque havia necessidade de barrar o avanço de Hitler. Então, assim, é como se a Inglaterra tivesse feito tudo para solucionar o problema de Hitler. E perceberam naquele momento que Hitler não queria aquela solução pacífica, diplomática, né? E a guerra era o único meio de barrar Hitler. No caso da Alemanha, segundo relatos, né, de testemunhas da época, né, havia uma certa expressão, né, no rosto da população, né, um certo assombro, né, uma certa depressão, uma falta de entusiasmo, né, diferente do que havia ocorrido na Primeira Guerra Mundial. Né. Meio que a Alemanha estava sendo empurrada para uma guerra, né, e o povo, de algum modo, estava receoso disso, né, receoso um pouco dessa visão mais que ela estava se posicionando mesmo como agressora, né? Diferente do que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, né? Aqui a gente via muito claramente o elemento agressor, aquele que estava deflagrando a guerra, que era Hitler, né? E uma das expectativas deixadas pelo escritor austríaco, né, judeu austríaco, né, Stefan Weigel, né, feita justamente no início, estava começando a guerra de 3 de setembro, era de que essa guerra, essa guerra que estava se iniciando, parece que era profética, né, essa guerra vai ser 1000 vezes pior do que a guerra de 14. Né? Se a guerra de 14 estava no imaginário dos europeus como uma grande guerra, essa outra guerra seria uma guerra devastadora. Então, assim, são esses dois tópicos, né, que o autor vai explorar, esse primeiro que eu já falei no primeiro vídeo, e esse segundo, né, que dá um pouco dessa ideia, né, desse contexto, né, dos anos 30 e né, uma tendência, né, justamente a entrar num período de guerra, né, da grande guerra, a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, até quinta-feira.